A paz do Senhor Jesus, amados. Quero levar para você uma orientação muito boa. Estou aqui no meu trabalho, como de costume. Você já sabe os vídeos que vê, a maioria deles é feito aqui no trabalho. E eu gosto sempre de estar lendo, meditando, minha mente sempre ocupada com a palavra de Deus. 24 horas, né? Guardando a palavra no meu pensamento, no meu coração, para sempre corrigir meus passos com a palavra. A palavra está sempre na minha mente, no meu coração, na minha boca, para estar sempre vivendo ela, sempre sendo corrigido por ela. E eu tenho buscado aqui no meu trabalho, vocês estão vendo aqui essa Bíbliazinha, que é a minha primeira Bíblia desde que eu me converti, 15 anos vai fazer, e eu continuo lendo ela, eu gosto dela, é uma Bíblia simples, não tem estudo, não tem nada, não tem rodapé, explicação. Eu gosto muito dela, que eu aprendo muito com ela. E fazendo uma leitura cotidiana, né, me alimentando, porque o meu alimento espiritual nunca deixo de buscá-la, constantemente, o dia todo dia, a Bíblia Sagrada, que é o meu alimento espiritual para que eu possa, né, estar firme, forte, crescer na graça, no conhecimento de Deus, conhecer o poder de Deus verdadeiramente. E eu lendo as Escrituras aqui agora, né, parei num tema, numa instrução que veio ao meu coração. Porque as instruções que o evangelista Wellington tem levado para vocês, ela não é feita de livros teológicos de pessoas, tirada de pensamentos de homens, nem elaborada, não é, por nenhum outro conceito, senão pela Bíblia, e lendo ela, irmão. É coisa simples. Eu leio a Bíblia com um papel e uma caneta. Porque quando vem, lendo, vem, né, a direção do Espírito Santo para formar sermões, para trazer instruções, para minha orientação e levar para vocês. Então, lendo eu aqui, preparei agora, veio uma instrução que eu quero passar para vocês agora. Tá certo? Aqui numa folha de papel bem simples, é só anotando, tá certo? Então, eu quero levar essa instrução para vocês agora. Eu quero falar sobre 3 inimigos que nós temos que estar vigiando, lutando contra esses inimigos todos os momentos da nossa vida. Não é todos os dias não, é todos os momentos. É uma luta constante, combatendo sempre o bom combate. Enquanto não acabar a nossa carreira aqui, nós temos que estar sempre combatendo o bom combate. E eu quero falar sobre 3 inimigos que nós cristãos, que já estamos em Jesus, tá certo? Ser cristão é estar em Cristo, seguindo a Cristo. Nós que estamos em Cristo, seguindo a Cristo, nós temos que estar atento, com prudência e vigilante contra esses 3 inimigos. Eu quero falar para vocês agora, esses 3 inimigos que combatem contra a nossa comunhão com Deus, que quer destruir a nossa comunhão com Deus, que quer nos afastar da nossa comunhão com Deus, que quer nos levar novamente para ser escravo desses inimigos. E só podem combater contra esses inimigos, só pode lutar, resistir contra esses inimigos, quem já foi liberto, não é? Só se pode vencer esses inimigos, resistir, quem já foi liberto. Quem está numa posição agora de vencedor contra esses inimigos. Então eu quero dizer para você, porque a ação do diabo na terra é avassaladora. Mas nós temos que ter muito mais atenção, porque o diabo não é o principal inimigo, não. Existem outros inimigos. O diabo apenas trabalha de uma forma que colabora com essas outras investidas contra a nossa vida. Mas existem outros inimigos na nossa vida e eu quero falar para você. O mundo, o sistema, né? A ideologia, conceito, princípios dessa humanidade, o mundo, o sistema, seja religioso, cultural, de entretenimento, esse sistema é um inimigo forte da igreja de Cristo, dos crentes em Jesus. Nós temos que ter cuidado com o mundo, com o sistema, com o diabo, que é o Deus desse século, que trabalha, não é? Que criou esse sistema para as pessoas viverem nele. E contra a carne, que é o nosso maior inimigo diante desses dois. Porque o diabo apenas aproveita isso para nos derrubar. Aliás, os que estão caídos já permanecem caídos. E os que estão de pé, por isso que Paulo diz, quem está em pé, cuidado para que não caia.
Porque o diabo ele só vai derrubar quem está em pé. Quem está caído, está caído. Quem é escravo. Quem está vencido, está vencido. Por isso que eu digo, só pode resistir a Satanás quem não é mais escravo dele. Quem já foi liberto. Então, 3 inimigos: o mundo, o diabo e a natureza humana, que é a carne. Eu quero falar isso para você aqui. Agora, para vencer esses 3 inimigos, tá certo? Só quem já foi liberto dele. Só quem já não é mais escravo dele. E como é que uma pessoa faz para não ser escravo mais de Satanás e para ser liberto dessa escravidão? Olha, meus amados, a única forma que, né, uma pessoa tem para ser liberto desses 3 inimigos, do mundo, do diabo e da natureza humana, que é a carne, só quem pode libertar é Jesus Cristo. É a ação do poder de Deus. E o poder de Deus, o apóstolo Paulo diz que é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. O Evangelho é o poder de Deus. Então, o poder de Deus para libertar essa humanidade desses inimigos que têm vencido esse povo é a pregação do Evangelho. Por quê? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, porque o Evangelho é luz, é entendimento, é libertação para a humanidade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade do Evangelho que mostra Jesus. É a pregação. O poder de Deus é na pregação, irmão. Lá em João 8,32, Jesus disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a libertação do pecador. É o poder. Então, esse poder que hoje as pessoas dizem assim: olha, foi poder de Deus ali, é poder de Deus aqui, é forte, é poder de Deus. Esse poder aí, meu irmão, não é o de Deus não, porque não liberta. As pessoas continuam presas, escravizadas, dentro dos seus desejos da natureza carnal. Então, eu quero falar desses 3 inimigos, que nós temos que estar ciente deles, e conhecendo a ação deles, e se revestindo do poder de Deus para vencê-los. Nós que já estamos livres, temos que lutar para não voltar a ser escravo de novo. Eu quero começar pelo mundo. O mundo, não estou falando da humanidade não, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou é a humanidade. E o mundo que o diabo domina, o Deus desse século, o mundo que faz as pessoas ser inimigo de Deus, é o mundo sistema. Essa sociedade com seus conceitos, seus princípios, né? Sua religiosidade, sua cultura, sua forma de entretenimento, sua forma de princípios, de moralidade. É esse mundo, é esse sistema que você tem que lutar contra ele, para você não aderir aos conceitos dessa sociedade, aos conceitos desse mundo que quer fazer com que a igreja se prostre. A igreja não se prostra, porque a igreja está de pé. Quem está prostrado, que está caído, é o mundo. É as pessoas que ainda não foram libertas por Jesus. Então, o primeiro inimigo que nós temos que vencer, temos que ter cuidado, é o mundo. Porque lá em Tiago, a carta escrita por Tiago, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você observe que esse mundo aqui, o mundo é um sistema. Quem vive esse sistema, quem adere a esse sistema, quem tem conceito, quem conceitualiza com esse sistema, não agrada a Deus, não tem o amor do Pai. E a gente pode ver ainda, Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 12, o apóstolo Paulo diz que nós, que hoje estamos em Cristo, falando para os Efésios, os irmãos lá em Éfeso, e serve para nós hoje, ele diz que nós vivíamos no curso desse mundo. Aí ele diz assim: segundo o príncipe das trevas. Nós também seguíamos o curso desse mundo, estava dentro desse conceito desse mundo, não é? O conceito de moralidade, o conceito do que é certo, o conceito do que é errado, o conceito cultural, o conceito, né,
da lógica humana, nós estávamos vivendo dentro desse mundo, desse conceito, que aborrece a Deus, que faz a gente ser inimigo de Deus, que nos faz perder e se afastar do amor do Pai. Então temos que lutar contra o mundo. Então, segundo inimigo, o diabo. Porque o diabo aproveita esse sistema para fazer você perder a comunhão com Deus, tornar-se inimigo de Deus e ser filho da ira de Deus. Então o primeiro é o mundo, que não é as pessoas, é o sistema. O segundo é o diabo. O diabo, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deslugar ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: vigiai, porque o diabo, não é, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse inimigo é sagaz, é terrível. Quando ele encontra uma oportunidade, ele traga. Então vigiar contra ele. 1 Pedro 5,8. Sabe por quê, irmãos? O diabo é enganador. Em Apocalipse 12, 9, diz que ele é enganador do mundo. Ele engana o mundo, essa humanidade. O diabo é o pai da mentira. Jesus disse isso, João 8,44. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Então o diabo é um inimigo terrível que está bramando, está nos arrodeando todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Então temos que vigiar para ele não nos tragar, para ele não nos devorar. O diabo, ele é mentiroso, temos que vigiar para não cair nas mentiras dele. Como muita gente no meio religioso está preso na mentira de Satanás, como muita gente dentro das igrejas evangélicas estão vivendo a mentira de Satanás, estão resistindo a Deus, sujeitando-se ao diabo. Temos que vigiar, irmão, nós que estamos de pé em Cristo Jesus, porque estar de pé não é estar dentro de uma entidade religiosa, de uma denominação. Estar de pé é estar em Cristo. Estar em Cristo é andar como Ele andou, guardando a palavra dele, os ensinamentos dele, o exemplo dele, vivendo o que Ele ensinou. Isso é estar em Cristo. Negando-se, renunciando, porque esse é o terceiro inimigo, que é um do mais terrível que nós temos que combater. E muitas vezes nós somos vencidos, que é a carne, que é a natureza humana, que faz o homem não se submeter a Deus. O terceiro inimigo, falei do primeiro, o mundo. O segundo, o diabo. E o terceiro, que é a carne. E o terceiro, o apóstolo Paulo escrevendo lá sobre isso, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6 ao 8, resumindo, porque o capítulo 8 todo é maravilhoso. É uma instrução muito boa sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a inclinação para a carne é morte. A inclinação para o espírito é vida. E Paulo diz que quem está na carne, quem vive nos desejos dessa natureza, não pode agradar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso também, as obras da carne. Ele diz: não andeis na carne, andais no espírito, para não dar lugar à carne. Porque as obras da carne são manifestas, irmão. Prostituição, avareza, feitiçaria, idolatria, soberba, mentira, inveja. Isso tudo é carnal, é da natureza humana. Nós temos que vigiar, porque nós que estamos em Cristo, estamos sujeitos a isso, porque estamos nessa natureza ainda. É por isso que Jesus disse: vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso. Mateus 26, 41. O espírito está pronto. O Espírito Santo está em nós, pronto para nos ajudar a vencer. Mas a carne ainda está em nós, e a carne é fraca. Nos leva a cair da graça de Deus. Então vigiai para não ceder o desejo da carne, senão quem está na carne inclina-se para a morte e cai da presença de Deus. Então temos que vigiar com a carne. Sentimentos de insatisfação, indignação, revolta, inveja, ambição, soberba, mentira, avareza, é tudo, irmão. A carne é terrível. Então muita gente se preocupa mais, não é, com outras coisas, com devoção religiosa, do que lutar contra esse inimigo que eu coloco para mim, não sei se você concorda com isso, que é o primeiro inimigo do crente, é a natureza humana. Porque o diabo só trabalha em cima do nosso desejo.
Ele vê o nosso desejo, ele incentiva, ele tenta, porque ele é o tentador. Ele seduz a gente ao pecado, e a gente que peca por escolha. Ele é o tentador. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está falando da natureza carnal. Tem que renunciar, irmão. Não adianta, irmão, você vir querer seguir a Jesus, entre aspas, porque ninguém segue a Jesus se não estiver dentro da vontade dele. Sem negar os sentimentos interiores, a soberba, o egoísmo, a ambição, o orgulho. Isso está em nós. Isso está em nós. Nós temos que buscar vencer isso. Temos primeiro que reconhecer que isso está em nós. Porque todos nós, todo crente, ele é tentado à prostituição. Ele é tentado a olhar uma mulher linda e cobiçá-la. Ele é tentado a ganhar vantagem ilicitamente. Todo crente é tentado a ser mentiroso e muitos mente, não reconhece. Eu mesmo minto muitas vezes. Quando eu penso que não, estou mentindo. Eu mesmo tenho muito desejo de prostituição que vem ao meu coração. Quando eu penso que não, muitas vezes eu estou até desejando. Eu estou falando sincero, irmão. Não sou um santarrão aqui, não. Eu sou um crente lutando para vencer o pecado. Mas eu estou nessa natureza humana ainda que me faz, que me faz pecar. Eu não peco mais voluntariamente. Eu peco pelo desejo, pela natureza humana que eu ainda estou nela. Ainda estou sujeito ao pecado, à tentação. Mas quando eu caio em pecado, porque ser tentado não é pecado. Mas quando eu peco, que reconheço que pequei, aí eu vou para a palavra que me diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aí eu vou, confesso ao Senhor. Aí eu vou para a palavra lá, na carta do apóstolo João, que diz, filhinho, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado no céu junto ao Pai, Jesus Cristo. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós precisamos reconhecer nossos pecados, pensamento, ações interiores, desejos, emoções, atitudes interiores que nós temos. Nós pecamos muito, irmão. Eu peco muito. Mas eu não sou mais escravo do pecado porque eu não permaneço mais no pecado. Então nós temos que lutar contra a natureza carnal. Essa natureza que ainda vai estar conosco até o dia do arrebatamento. Porque só vamos ser livres dessa natureza quando formos transformados. Essa natureza for perecer, essa natureza ela for extinta de nós e recebemos uma glorificação, um corpo glorificado. Aí não vamos mais estar sujeitos aos desejos malditos dessa natureza, nem às suas fraquezas. Mas, enquanto aqui estivermos, enquanto não for arrebatado e nem morrermos, para ir aguardar o descanso do dia da ressurreição do corpo, enquanto estiver nesse corpo aqui vivendo, temos que ser consciente, real, verdadeiro, de que vamos pecar, estamos sujeitos a permanecer no pecado, mas é vigiar, orar, pedir força ao Senhor, para que Ele nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação e nos ajude a prosseguir cada dia mais, resistindo o diabo. Nosso maior inimigo é a carne, a natureza humana. O apóstolo Paulo tem uma certa carta que ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Paulo está falando da natureza humana, que ainda está aí, vamos dizer assim, carregando, andando nela, vivendo nela, que impulsiona para o mal. Quando quero fazer o bem, o mal já fiz. Que impulsiona, porque a natureza humana, o homem natural, ele é inimigo de Deus. O homem natural, essa natureza humana, não se submete a Deus. Por isso que nós não somos natural. Por quê? Nós estamos numa natureza humana, mas nós não vivemos nessa natureza humana mais, nem somos mais dirigidos por ela, nem submissos a ela. Porque agora nós temos um novo nascimento em nosso espírito e agora vivemos pelo espírito, não pela carne. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas ainda estamos nessa natureza pecaminosa, não mais sujeito, não mais escravo dela. Porque Jesus nos libertou, mas nós temos que negá-la todo dia, resistindo. Resistindo. Foi o que Jesus disse. Vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vocês ainda estão nessa carne. A carne vem o desejo de desânimo, vem o desejo de perder a fé,
vem o desejo de voltar novamente ao pecado, vem o desejo de praticar tudo aquilo que é ilícito, que Deus não permite, porque a carne inclina-se para isso. Por isso que uma pessoa que está no mundo ainda, que é natural, numa natureza humana, que ainda não recebeu o novo nascimento, Jesus Cristo, ela pode ser religiosa da religião A, B ou C, ela ainda está dentro de uma condenação, porque ela está vivendo no natural, ela está escrava pelo desejo do pecado, pelo pecado que dominou essa natureza humana, ela é escrava de Satanás que domina sobre o pecado, que usa o pecado, que tenta as pessoas para permanecer no pecado por onde ele prende as pessoas. A pessoa natural, a natureza humana das pessoas, não estou falando no sentido espiritual, ela ainda é escrava, é filha da ira, está dentro da condenação, não foi liberta ainda. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, Nicodemos. É preciso ser transformado o teu espírito, o teu entendimento, para que tu não viva mais subjugado ao desejo da carne, para que você seja liberto e passe a negá-la, subjugá-la, e não sendo subjugado pela natureza humana. Então é esses três inimigos, meus irmãos. Reflita nisso, pense nisso, cuidado, para você não estar concordando com as coisas desse mundo, que não convém, que não agrada a Deus, senão você torna-se inimigo de Deus. Cuidado, para você não estar dando lugar ao diabo, que é um inimigo terrível também. Cuidado, porque ele está ao teu lado, bramando como leão, tentando buscar a tua vida se tu vacilar para tragar da presença de Deus. E cuidado com os desejos da carne. Resista. O Espírito está pronto para vencer. É você que escolhe. Incline-se para o Espírito. Quando vier o desejo de mentir, resista. Quando vier o desejo de prostituir, olhou uma mulher formosa, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos prender à formosura da mulher, porque a tentação vem quando a gente se prende, né? Porque existem mulheres lindas, formosas, bem feitas, e muitas vezes a gente se deixa levar, olhando, e aí vem o engodo, o desejo no coração, né? A cobiça, para ter aquilo que não é nosso, que não é de permissão. Temos que ser realistas nisso, irmão. Vamos querer aqui dizer que não vem isso na minha mente, eu sou o santarrão, não. Nós somos homens, a natureza humana inclina-se para isso. Temos que vigiar para não deixar ser vencido por esse desejo. Para não adulterar no pensamento, no coração, desejando a mulher do próximo. Temos que vigiar para não ser mentiroso, fingidos, hipócritas, agradando as pessoas quando a gente não tem nenhuma vontade de agradar. Falando que sim quando a gente sabe que é não. Quando a gente não concorda dizendo que concorda. Isso é hipocrisia. Temos que vigiar para não abraçar as pessoas com o coração magoado e dizendo que eu te amo, meu irmão. Temos que vigiar com isso. Isso tudo é sentimento da carne. Feitiçaria, idolatria, não é? Contendas, porfias. Tudo isso nos torna inimigo de Deus. Filhos da ira. Temos que vencer a carne. E para vencer a carne, é como Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 6 ao 8. Né? Inclinação para a carne é morte, inclinação para o espírito é vida. Não des lugar à carne. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. O que é andar em espírito? É andar na direção da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Você que está em Cristo, você sabe o que é isso. O natural não sabe não, mas você que está em Cristo, você sabe o que é isso. Quando alguém vem te trazer uma informação, um conceito que não condiz com os conceitos da palavra de Deus, que não condiz com aquilo que Deus nos ordena a viver, aí você diz logo, não, a palavra não ensina isso não. O Espírito Santo vai logo te orientar, te conduzir, te guiar no certo, te mostrar o certo. Agora é você que deve estar submisso a Deus. Resistir o diabo, sujeitar-vos a Deus. Infelizmente tem muita gente fazendo o contrário hoje. Então fica essa instrução para você, meu irmão, você que está em Cristo Jesus, que você possa estar atento, lute contra esse mundo, não se submeta aos conceitos, aos princípios de moralidade,
culturais, seja lá qual for dessa humanidade, desse sistema, dessa sociedade que é satânico, pervertido, contraria a palavra de Deus. Não se submeta ao diabo, irmão. Não deixe ódio no seu coração, rancor. Não deixe mentira, fingimento. Não, vença isso. Resista aos desejos da carne, a idolatria, a prostituição, a feitiçaria e todas as outras formas que vêm ao nosso coração, que nos faz ser filhos da ira de Deus, que nos traz condenação, desejos malignos e malditos, que para o mundo é simples, porque a humanidade é escrava do pecado, é um instrumento de Satanás para a sua própria destruição. A humanidade já no maligno, né? O mundo já no maligno. O diabo tem escravizado esse povo com as suas mentiras que esse povo tem vivendo, com os padrões morais que eles estão criando para viver. Você vê aí a sociedade, não é? Os padrões morais, os princípios que eles colocam para viver, né? A forma de família, a forma, né, do ser humano, do homem, da mulher. Está tudo pervertido porque o diabo, ele já domina esse mundo, essa sociedade, esse sistema. Mas a igreja, que é o crente convertido, é o pecador que se rendeu a Jesus, foi liberto, é nova criatura, esse não é mais dominado por Satanás, nem é propriedade de Satanás. Nós somos propriedade de Deus, e quem é de Deus, o maligno não toca. Satanás não tem poder. Nós agora somos mais que vencedor e temos autoridade sobre Satanás, sobre a carne, sobre esse mundo, para vencer no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Fica firme na fé. Evangelista Wellington Ramos, sempre com essas instruções. Isso é simples, irmão. Isso não é de um livro de teologia, nem de algum assunto, não. Isso é lendo a Bíblia e dado pelo Espírito Santo e Deus levando para você de uma forma simples, objetiva, mas com muita eficácia para a nossa defesa, para a nossa comunhão com Deus. Amém? Então fica na paz do Senhor, que o Senhor te dê força, te dê graça para você resistir o diabo, resistir os conceitos desse mundo, resistir o desejo dessa natureza maligna da carne e se submeter-se ao Espírito Santo, ser guiado por Ele, pelo qual somos selados para o grande dia da possessão de Deus, porque Deus vem buscar a sua propriedade, e essa propriedade de Deus é a igreja, e essa igreja está selada não com uma placa denominacional, essa igreja está selada com o Espírito Santo, que marca a propriedade de Deus, e que você nesta hora, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Então alegra o Espírito Santo de Deus, negando o prazer do pecado, o prazer da carne, as tentações de Satanás, os conceitos desse mundo, submetendo-se a Deus, e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.